Olá, vamos para o nosso jogo de Mahalila dessa semana. O Mahalila é um jogo indiano, é um jogo muito antigo e um jogo que tem um tabuleiro, esse tabuleiro mágico, fantástico, incrível, maravilhoso. No jogo de Mahalila, esse tabuleiro tem 72 casas e essas 72 casas representam níveis de consciência para a gente. E dependendo do estado que a gente está e dos níveis de consciência que a gente está, a gente vai tomando essa percepção que vai nos ajudando a ter clareza em que lugar a gente está no nosso caminho e como está criando essa trajetória. Todas as semanas a gente está aqui jogando Mahalila para a gente perceber qual é o movimento dessa semana, qual é o movimento da consciência nessa semana, aquilo que a gente precisa estar atento em termos de oportunidades e armadilhas. O Mahalila, ele, nesse tabuleiro, ele é organizado em várias linhas e várias colunas. As linhas, as fileiras do Mahalila são associadas aos chakras, né? As fileiras, primeiro chakra aqui na cor vermelha, depois laranja, amarela, verde, azul, né? Um azul mais, claro, um azul mais escuro, o violeta, e aí tem uma oitava linha no Mahalila, que é a linha branca, que tem a ver com a energia dos deuses, lá com o plano além. O primeiro chakra, na base do jogo, né, a primeira linha na base do jogo, mostra realmente as nossas necessidades de estar lutando pela vida, sobrevivência e as feridas da nossa criança interior, e vai nos contando qual é literalmente o problema daquela semana. Né? No segundo nível, quando a gente vai para a segunda linha do jogo, já vai serpenteando, subindo, como a Kundalini, como as forças do caduceu, do nosso DNA, né, da nossa coluna, vai se movendo as energias, né, subindo os níveis de consciência. Numa segunda linha, a gente fala mais de criatividade, de prazer e da capacidade de criar a nossa vida, ter o poder e a força para criar a vida da gente, né? O potencial criativo, inspirado. Esse é o vagão laranja, eu costumo dizer. Depois a gente vai para o próximo vagão, o vagão mais amarelo desse trem, né, que vai indo para frente de consciência na vida da gente. E ele traz poder pessoal. E o poder pessoal é exatamente essa capacidade de, né, a independência, a autossuficiência, a força, a autonomia, né, a individuação de ser um indivíduo capaz de realizar aquilo que eu quero fazer na vida, né, com certo grau de independência e autossuficiência. No quarto nível, a nível do coração, então a gente fala da presença, né? Como eu sinto, os cinco sentidos, né? O cheiro, o gosto, a textura, o ouvir, né? Então o tato, o paladar, o olfato, a visão, né? Então, estar de presença, né? A consciência de estar aqui no agora, no momento presente onde as coisas acontecem, nem no passado, nem no futuro, né? O estado de presença, de consciência ao lugar do coração. Depois, no quinto chakra, o azul claro na garganta, é essa capacidade de manifestar esse poder, manifestar essas ideias, essas criatividades. A criatividade do laranja, o poder do amarelo, são expressos, né, nessa garganta. A presença do verde é expresso nessa garganta. É como a gente vai levar para o mundo, né, aquilo que a gente criou dentro. É a manifestação. E então, no azul mais escuro, entre as sobrancelhas, esse chakra, essa coluna, esse nível, né, mais azul escuro, né, nesse vagão a gente vai subindo do verde lá para o azul claro, que é a manifestação, depois o azul escuro, que vai trazer exatamente essa sensação de austeridade, de disciplina, de manter a conexão com algo que vai evoluindo, crescendo e desenvolvendo. No sétimo chakra, nossa conexão com o transcendente, né, com Deus, com o além. Quando eu digo eu sei o que é bom para mim, Deus sabe o que é bom para mim. Tomara que seja a mesma coisa, mas se não for, vai ser bom mesmo assim. E no sétimo, a gente tem o plano dos deuses, né, o nível branco, né, o plano lá Brahma, Vishnu e Shiva, até porque é um jogo da cultura indiana, um jogo de cultura Vedanta, né? Coloca Vishnu, não é Shivaísta, ele bota mais Vishnu no centro dessa energia aqui, né? Então ele é o Deus mantenedor. Brahma é o Deus criador, Vishnu é o Deus mantenedor e Shiva é o transformador, libertador. Então, dependendo da época, né, da época da Índia até e da época do mundo em que a gente esteja vivendo, da era que a gente esteja vivendo, né, uma ou outra energia ele é mais proeminente. Esse jogo era um jogo de manutenção da vida, né, de continuidade da existência, né? Porque ele tem uma energia bem forte, Brahmani, né? Brahmani não, Vishnu, né? Ele é Vaishnava. Então, oficialmente, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa semana que passou muito rápido, ela já passou, né? A gente vai olhar para a semana que passou e vamos ver se a gente estava aberto ou se a gente estava fechado. Essa semana do dia 11 a 17 de maio de 2025, de 11 a 17 de maio de 2025, quais eram os aprendizados, quais eram os níveis de consciência. Para o jogo se abrir para a gente saber se a gente está aberto, se o jogo abre para a gente tem o dado, a gente vai tendo que tirar o número 1 no dado, né? Então, a gente tem 5 chances para tirar o número 1 do dado, para ver se a gente está aberto, se o jogo abre para a gente entender essa semana de 11 a 17 de maio de 2025. Primeira chance, né? Tiramos aqui, olha, isso é um 6. Né, nesse dado é um 6, aqui tem as 6 bolinhas da Joaninha, o dado de Joaninha, né? Então,
aqui é um 5 no dado, né, que a gente tirou, e depois um 2, não, desculpa, um 3 no dado, né, agora sim um 2 no dado, e a última chance, abriu um no dado. Parece uma contagem regressiva, né? E fomos indo nessa contagem regressiva e tiramos um no dado. Então, sim, vamos entender o que a gente precisa saber nessa semana de 11 a 17 de maio de 2025. Primeira coisa, primeira linha do jogo, lá no vagão vermelho, vamos entender a sobrevivência. Qual é o que? Olha, número 1. A primeira casa é uma casa de fala de Maia, ilusão, é o medo, né? Ela fala muito dessa sensação de medo. Então foi uma semana para a gente entrar em contato com os nossos medos, com os nossos receios, né? Aonde a consciência do medo vai nos levar, né? 1, 2, não, 3. 1, 2, 3. Em cuidar do nosso corpo físico, da nossa saúde, né? Então, tá comendo direito, tá dormindo direito, fez seus exames, né? Então, um medo, e o medo que a gente sai, é o medo que tem a ver com a nossa presença, a nossa saúde, e que ao cuidar da nossa saúde, a gente começa a sair dele, a desenvolver dele. Aonde o exercício de permanecer saudável, né, de cuidar da própria sobrevivência, da saúde física, emocional, mental, espiritual, vai nos levar. Terceira jogada, né? Então tiramos o 1, que é o medo, depois a questão ligada à saúde. Agora a terceira jogada, o número 2 no dados, né? 1, 2. A gente percebe a nossa necessidade de ser reconhecido, a nossa vaidade, a nossa necessidade de reconhecimento, de valorização, aplausos, elogios, para saber que a gente tem valor, né? Vamos para a quarta jogada, mais um 2 no dado, que é a gula, é a sensação de que nada é suficiente, né? Sempre está faltando mais alguma coisa. A quinta jogada dessa semana, de 11 a 17 de maio de 2025, a gente tirou um 5 no dado, saímos do vagão vermelho, vamos agora subir para o vagão laranja, 1, 2, 3, 4, 5, e a gente cai numa casa que é criatividade, né? E é uma casa de criatividade, casa 14 do jogo, né? Essa criatividade, essa inspiração, precisamos imaginar, visualizar, criar aquilo que onde a gente quer chegar. Sexta jogada, tiramos um 2, e aí a gente cai numa serpente. Numa Halila, esse jogo, esse tabuleiro, tem espadas e tem serpentes, né? Quando a gente cai na base de uma espada, a energia sobe. Quando a gente é picado pela cabeça de uma cobra, por uma serpente, a energia desce. E essa aqui é uma serpente que a gente foi picada, é a serpente dos ciúmes. E quando a gente é picado pela serpente dos ciúmes, a gente volta, né, aqui do nível laranja para o nível vermelho. A gente desce, né, do nível laranja para o nível vermelho aqui no jogo. Então, essa serpente de ciúmes, ela é feita de carência. É quando a gente não tá legal, a gente não tá bem, tem um vazio, tem uma vontade de querer ser bem tratado, né? E a gente acha que o outro deveria mudar o comportamento do outro para nos fazer feliz. Ciúmes é quando a outra pessoa não tá me tratando bem. E o que que você tá fazendo aí ainda, né? A outra pessoa não falou comigo com jeito, né? E por que que você acha, o que que você vai fazer a respeito disso? Quando eu tenho uma ideia de que o outro deveria mudar para que eu possa ser feliz, essa é a serpente dos ciúmes, que ela é baseada em carência. Eu preciso tratar as minhas carências, né, para poder lidar, né, a vontade de querer que o outro mude para me fazer feliz, para poder lidar com essa situação, né? Então, recapitulando, a gente tem 7 jogadas para que é uma semana, 7 dias, do dia 11 a 17 de maio de 2025. A primeira jogada falou que a gente está lidando com os medos. A gente lida com os medos cuidando da saúde. Essa cuidado da saúde nos traz consciência do quanto a gente está dependente de reconhecimento, nossas vaidades, né? E o quanto a gente fica insatisfeito com tudo, a gula, que nos deu acesso à criatividade para imaginar, né, como seria a vida, né, para criar os moldes mentais que vão agregar energia e vão criar realidades. A criatividade como forma de criar uma vida nova, mas a gente cai numa armadilha de achar que o outro deveria mudar o comportamento, né, para que eu possa ser mais feliz. E agora nós vamos para a sétima jogada, né, que encerra as características dessa semana, né, 4, 2, 3, 4, que fala de uma sensação de ressentimento, né? Parece que fica mais fácil para os outros, parece que é mais difícil para mim, né? E eu me sinto ressentido, né? Então, ressentimento, né? Que essa carta fala uma certa avareza, né? Então, eu não vou dividir nada com os outros, porque parece que os outros já ganharam demais na vida e parece que eu ganhei menos, né? Tem uma energia de avareza aqui. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado. Isso foi, né, as tomadas de consciência, né, da semana de 11 a 17 de maio de 2025, né? O aprendizado no meio disso tudo é a casa número 30. A casa número 30 do jogo fala exatamente sobre o olfato, sobre nossa capacidade de sentir cheiros, aromas, perfumes, né? As boas tendências, fala de cultivar, né, um aroma, uma energia boa, porque isso é que vai atrair coisas boas. A gente precisa tomar esse cuidado, né?
E a imagem da semana de 11 a 17 de maio de 2025, a imagem foi aqui, opa, olha, a casa número 66, né? 66 é uma casa maravilhosa, que ela fala de bênçãos, de bem-aventurança. Ananda é o nome dessa casa, de bênçãos, de bem-aventurança. Uma semana de bem-aventurança e que a gente tinha que manter essa energia boa com os aromas. Eu vou pegar aqui um aromazinho, então, né? Para a gente manter a energia boa, conectando com essa semana, abençoando a nossa semana de 11 a 17 de maio de 2025. Estamos olhando para essa semana depois que ela aconteceu, foi bem tumultuada para mim, né? Não sei como foi para vocês, mas a energia queria que pudesse receber aí os aromas, né, através do vídeo. Mas se conecta com perfumes, com cheiros, né, lavanda, hortelã, tangerina, né, para poder inspirar um pouco essa ideia. Boa semana, a gente se encontra na semana que vem, né? Beijo.